Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, nessa tarde abençoada pelo amor de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos e queremos deixar o nosso abraço nos corações de cada um de vocês, desejando que todos estejam bem, né? Sentindo essa misericórdia divina que nos acompanha e nos abraça constantemente. Lembrando que nós permanecemos com as nossas atividades, mas de maneira remota, como é o linguajar atual, não é verdade? As nossas atividades, elas continuam, mas de maneira virtual, assim como vocês estão vendo agora, ao vivo, né, a nossa palestra, o nosso momento da tribuna, que a gente fazia presencialmente. No momento, nós não estamos realizando nenhuma atividade presencial e continuamos, né, com as atividades presenciais suspensas ainda por tempo indeterminado, esperando que logo essa tempestade renovadora passe e que mais breve possível nós possamos voltar com as nossas atividades. Boa tarde a todos. Lembrando que a evangelização continua, os estudos continuam e também a nossa área de promoção social, como sempre, recebendo doações, também continua ativa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se vocês quiserem integrar algum estudo, entrem em contato conosco. É só deixar uma mensagem para nós aqui no direct do Instagram do Ismael e nós respondemos para vocês. Combinado? Então sejam todos muito bem-vindos. Cheguem, mostrem seus corações para nós já estamos aqui. Eu acho que o nosso palestrante já chegou, né? Deixa eu ver aqui. Nosso palestrante de hoje, vamos chamá-lo, né? Vamos convidar o nosso palestrante, eu creio que ele já chegou. Isso. Vamos chamar para Ronaldo Menezes Júnior, para nós começarmos esse momento maravilhoso hoje. Ronaldo, está chegando. Olá. Olá, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem? Muito Tudo bom bem. estar do lado contrário da tela, viu? Não é mesmo? Ronaldo, que até agora, né, sempre foi o apresentador da live, né, o dirigente, agora está aqui como palestrante. Eu vou aproveitar, Ronaldo, né, já que a gente já fez a divulgação, eu vou fixar o tema, tá, da tarde de hoje, para todo mundo já ir, ó, se ambientando para o tema. Vamos fixá-lo. Perfeito, todos veem o tema agora. Opa, a gente vai falar sobre ele já, né, Ronaldo? Daqui a pouquinho. Isso, o Ronaldo vai ser o nosso condutor hoje. Mas aí a gente vai conversar, vai trocar ideias, como sempre, né? Como sempre acontece, vocês podem deixar seus comentários, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Estamos aqui para isso. Mas, como a gente sempre faz, né, antes de começar, nós fazemos a leitura do nosso exórdio, que é a mensagem preparatória, não é mesmo? Para a gente já ir se harmonizando, entrando no clima espiritual, né? Bons mensageiros. Vamos lá. Então, nós estamos com a leitura do livro Agenda Cristã, tá? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Mais uma lição maravilhosa, com certeza, hein? De número 39. E olha o título dessa lição, Ronaldo. Com Jesus. Com Jesus. O que será que André Luiz vai falar para a gente com Jesus? Ele diz o seguinte: com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício
sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. Com Jesus, a angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. Com Jesus, o ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, sem dúvida, com Jesus, né? Com Jesus, sem dúvida. E a gente deixar, né, o egoísmo, filho do orgulho, esmagado para trás, né? Isso para lá. Para que ele não mais entrave o nosso progresso, não é verdade? Já demorou, né? Já está demorando muito. Né? Com Jesus, o fardo é leve, não é verdade? Vamos em frente, então. Então, para a gente começar com o tema de hoje, né? Para a gente não se alongar muito aqui na preparação, deixar que você faça a explanação de hoje. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos sim. Nós dois, a espiritualidade amiga e todos os que estão nos acompanhando de seus lares, né? Então, vou fazer a prece, vamos fechar os nossos olhos a fim de vibrarmos mais concentradamente nesse momento de prece. Oremos. Jesus, mestre amigo, Deus Pai de misericórdia, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida. Muito obrigada por estarmos aqui na Terra, neste momento abençoado, que o Senhor nos mostra a cada instante o teu poder e a nossa necessidade de nos aproximarmos cada vez mais do teu Evangelho e das leis divinas. Que sintamos, Senhor, as tuas bênçãos que sobre nós caem constantemente e que possamos, diante dos momentos desafiadores, acalmar os nossos corações, termos o máximo de serenidade possível, paciência e perseverança para prosseguirmos passo a passo em cada momento da nossa caminhada. Não estamos sozinhos, temos uns aos outros e, acima de tudo, temos o amor do Pai, Deus, que nos acompanha enviando os seus espíritos amigos que vêm nos auxiliar em seu nome. Que tenhamos a certeza desse amparo e possamos seguir em paz. Ilumina-nos, Senhor, nesta tarde, ilumina o nosso palestrante e todos nós que aqui estamos. E, em especial, os nossos irmãos que estão em sofrimento, Senhor, por qualquer razão que seja e onde quer que estejam. Que assim seja. Muito bem. Então vamos, né? Após a nossa prece, vamos lá. Fique à vontade, Ronaldo, para anunciar seu tema, né? Que a gente fixou aí, não comentou, mas fique à vontade para anunciar seu tema e já conversar Perfeito. com a gente. Nós estamos hoje com um tema muito interessante, né? Bem estimulante, que está lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, o que determina a escolha do sexo na reencarnação do espírito, não é? Afinal de contas, por que é que eu sou homem? Por que você é mulher? Por que que existe essa diferença? O que é que determina isso? O que é que faz que a gente escolha um ou outro? Mas antes da gente pequena revisão, né? Porque nós não estamos falando. Acho que a gente está com uma instabilidade aqui na...
A gente está com um pouquinho de instabilidade aqui na internet, na transmissão, já que live é ao vivo, né? Então, bom, para que haja Está uma cortando um pouquinho. encarnação, é preciso antes que tenha havido uma encarnação, correto? Se a ré é a volta, é preciso que tenha havido uma encarnação. E por que é que os espíritos Oi, Ronaldo, você está encarnam? ouvindo, Ronaldo? Nós encontramos a resposta que é dada a Allan Kardec, que está lá em O Livro dos Espíritos, questão 132, e diz assim: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer com que os espíritos cheguem à perfeição. Então, o Pai, nosso Pai Celeste, assim decidiu para que a gente chegue à evolução que nós precisamos encarnar. Mas é preciso que a gente entenda que essa perfeição a que a gente pode atingir, que o espírito pode atingir, é uma perfeição relativa, né? Que ninguém vá pensando que vai evoluir ao ponto de se tornar Deus, né? Somente Deus é Deus. Mas nós podemos evoluir a um certo nível de perfeição a que o espírito está capacitado, né? E para que isso aconteça, é preciso que gradativamente, né, continuamente, o espírito vá adquirindo conhecimento intelectual, conhecimento, burilamento de sentimentos, moralidade e também a aquisição de virtudes, né? E isso já deu para a gente perceber que não é uma coisa tão simples e nem tão rápida, né? Ninguém vai conseguir isso rapidamente. Se nós formos um espírito muito educadozinho, né, muito certinho, que a gente siga o caminho reto sempre, nós vamos levar aí alguns milhões de anos. Certo? Então, sem pressa, que ninguém espere que vamos conseguir isso numa encarnação apenas. Então, para suprir essa nossa deficiência, a providência divina instituiu a reencarnação, que é simplesmente a volta do espírito, né, a um corpo, a uma nova existência em um corpo corporal. Mas quantas vezes a gente vai ter que reencarnar para atingir esse objetivo, né, para chegar no nível de perfeição? Novamente, nós vamos nos utilizar de um que diz assim: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se livrar de todas as impurezas, não vai mais precisar da vida corpórea. Isadora, você está me ouvindo bem? Tem algum problema aí? Estamos com um pouco de instabilidade na internet. Ok, então, né? Posso seguir, né? Então, vamos lá. Ou seja, a cada nova encarnação, cada nova reencarnação, nós damos um passinho a mais na estrada que vai nos levar ao progresso. E a velocidade que nós vamos chegar ao estado de espírito puro vai depender, obviamente, das nossas escolhas, né? Do que a gente está fazendo na vida. Tá bom? Para a gente entender isso melhor, nós podemos usar uma comparação, a comparação de um estudante. Quando o aluno começa lá a sua carreira estudantil, ainda na alfabetização, por exemplo, ele não vai ter a capacidade de entrar numa universidade. É preciso que ele passe por todas as séries. Em cada série, a gente sabe, tem a sua dificuldade particular, né? Os níveis vão aumentando, a dificuldade vai aumentando. E é preciso que ele passe por tudo isso. Se chega em um momento em que esse aluno ele é relapso, ele é preguiçoso, né? Descuidado com tudo, ele corre o risco de ser reprovado, né? Então ele volta para a mesma série e tem que passar todo aquele caminho novamente, até que se dê conta que precisa estudar muito e se dedicar para passar de ano. Nessa questão, praticamente todos nós que estamos aqui nesse planeta hoje, somos repetentes, né? Somos alunos repetentes, porque a gente tem uma tendência de ser teimoso, né? E a gente vai abordar isso um pouquinho mais à frente. Mas, antes disso, nós temos uma boa notícia, uma ótima notícia, na verdade. Todos nós, eu, você, todos nós que estamos
aqui compartilhando nesse momento, nós vamos atingir o nível de perfeição. Quer você concorde ou não, quer você goste da ideia ou não, vai chegar um momento aí, só o tempo vai dizer, que nós vamos chegar no nível que nós precisamos estar, tá? Então, bom, minha amiga, feita essa pequena introdução, a gente pode entrar especificamente no tema, né, da nossa tarde de hoje. O que é que determina a escolha do sexo no espírito quando ele vai reencarnar? E aí já surge a primeira questão. Afinal de contas, os espíritos têm sexos? O Kardec pergunta, né, na questão 200. Eles têm sexo? Né? Porque a gente tem uma ideia, né, de que os espíritos são aquelas criaturas etéreas, né, parecem focos de lâmpadas fluorescentes flutuantes. Né? Sem forma. Tem essa ideia. E os espíritos respondem, os mesmos espíritos respondem a Kardec nessa questão. Questão 200, do Livro dos Espíritos. Tem sexos, mas não do jeito que nós entendemos, porque os sexos dependem do organismo, dependem da questão física. Mas há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. E aí a gente ficou pensando, se os espíritos não têm sexos, como é que a gente identifica a figura feminina e masculina numa reunião mediúnica, por exemplo? Exato. Ronaldo, você me ouve? Percebe que me ouve bem? Existe uma mulher, um espírito de uma mulher, um espírito de um homem. Né? Como é que a gente identifica isso se eles não têm sexo? Os espíritos se apresentam com o seu perispírito de acordo com a vontade deles, se eles já tiverem uma certa moralidade. Os que não têm, eles se apresentam como na encarnação imediatamente anterior. Então, isso é uma questão do perispírito. Nem vamos abordar isso agora, porque é muito extenso e já é uma nova palestra, uma nova conversa. Então, no nosso estágio atual evolutivo, e quando eu digo nosso, eu falo de todo o planeta Terra, né, de forma geral, nós ainda enxergamos, nós ainda definimos o sexo como algo meramente biológico ou morfológico. Então nós temos masculino ou feminino, de acordo com o órgão genital que tenha o indivíduo, ou intersexo, o que antes era chamado de hermafrodita, se o indivíduo possuir os dois órgãos genitais no mesmo organismo. E essa visão, Isadora, essa visão restrita, né, de apenas uma questão física, que aborda o sexo como uma questão meramente física ou biológica, ela favorece a determinados comportamentos, determinados padrões que geram, né, que alimentam preconceito e misoginia, né, que é a raiva, o ódio contra a mulher. Porque, culturalmente, alguns indivíduos do sexo masculino, eles são levados a crer que eles são mais importantes, né, que eles são mais fortes do que os indivíduos do sexo feminino. E isso é algo cultural mesmo. E Kardec abordou essa questão e os espíritos responderam a ele, isso está lá na questão 818 do Livro dos Espíritos, que isso se dá por um predomínio injusto e cruel que o homem exerce sobre ela, né, sobre a mulher. É o resultado de instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, pela força bruta, alguns indivíduos do sexo masculino querem se impor como superiores à mulher, né? E isso, como dissemos, é uma herança cultural do judaísmo, né? Que foi abraçada, né? Que foi incorporada pelo cristianismo nascente, e a gente vê os reflexos até hoje. Se a gente pegar o principal livro da cultura judaica, né, que é a Bíblia Sagrada, lá no seu primeiro livro, da Gênesis, nós vamos entender melhor. Lá está a narrativa, o mito, né, a lenda de Eva, de Adão e Eva, que seriam os primeiros seres humanos. Então tá lá. Deus criou Adão, segundo a narrativa da Gênesis,
pelo barro, né? Ele moldou o boneco no barro, soprou a vida nas narinas e o homem viveu. Depois, ao perceber que o homem precisava de uma companheira, ele, em vez de fazer da mesma forma, né, de moldar uma nova pessoa no barro, ele foi preciso extrair a costela do homem, do Adão, né? Como se ele tivesse perdido a fórmula, Deus. Isso é uma forma nada sutil, né, de se dizer que se não fosse o homem, a mulher nem existiria, né? Ou em uma outra conotação um tanto quanto deplorável, de que a mulher é um acessório do homem, né? É Eva, afinal, a responsável pela perda do paraíso, né? Um paraíso onde não se trabalhava. Ela, a mulher que ouviu a serpente, veja você que é um outro animal feminino, e foi a responsável por tudo isso. Quando nós falamos desse tipo de comportamento, que infelizmente ainda é muito comum nos dias de hoje, obviamente não estamos nos referindo a todos os seres do sexo masculino, mas apenas àqueles que exercem no seu cotidiano uma masculinidade doentia, né, que tem essa psicologia um tanto quanto deturpada das coisas. Mas, para que não haja dúvidas sobre homens e mulheres, para a gente encerrar essa questão também, na questão 817 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né, se os homens e as mulheres são iguais perante Deus e se eles têm os mesmos direitos. Está lá na questão 817. E os espíritos respondem com outra pergunta. Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, resumindo, direitos iguais para todos nós. Tá? Então, voltando para nosso tema, chegamos na questão 201 de O Livro dos Espíritos, nós temos também a informação que complementa esse raciocínio de que os espíritos que animam, né, os espíritos que dão vida ao corpo de homens, são os mesmos espíritos que também dão vida ao corpo de mulheres. Ou seja, Deus não criou grupos específicos de espíritos para reencarnar como homem e grupos de espíritos específicos para reencarnar como mulheres. Ok? E na monumental obra, por sinal, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, trazida para nós, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, Sexo e Obsessão, nós temos a introdução dizendo logo assim, de cara, as leis da vida permitem que o espírito utilize variados perfis de programação reencarnatória. O espírito, a vida, né, as leis da vida, permite que os espíritos, que cada um de nós, se utilize de diversos perfis na programação reencarnatória. Danado é uma programação reencarnatória. Toda reencarnação, ela precisa de um planejamento, né? Não tem nada de místico, não tem nada de misterioso. Porque, como a gente disse agora há pouco, a gente tem um hábito de pensar, inclusive nós espíritas, quando a gente se refere ao plano espiritual, a gente sempre imagina tudo branco, né? Tudo cheio de gelo seco, aquela fumacinha, e os espíritos flutuando de um lado para o outro. Né? E isso é um pensamento tanto quanto pueril. Porque existem, sim, equipes espirituais especializadas, e quando dissemos especializadas, nos referimos a espíritos que são engenheiros, geneticistas, que trabalham com DNA, psicólogos, né, que trabalham todo o psiquismo humano. E esses espíritos formam equipes que são responsáveis pelo planejamento reencarnatório dos indivíduos. Em alguns casos, a depender do grau evolutivo do espírito que vai reencarnar, ele próprio pode participar desse planejamento, né? E aí ele escolhe o gênero de provas que ele vai sofrer. Mas isso são casos raros, né? Em nossa atual conjuntura evolutiva, a maioria de nós está submetido à lei de causa e efeito.
E a gente vai retomar isso daqui a pouquinho, mais à frente. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele continua dizendo assim: nós podemos reencarnar diversas vezes sucessivas em um mesmo sexo, para depois reencarnarmos sucessivas vezes no sexo oposto, ou ainda alternar as reencarnações entre um e outro sexo. Né? Então, nós podemos passar vários sexos aí como homens ou como mulheres, ou podemos vir uma reencarnação homem, uma reencarnação mulher, alternando aí os sexos. Mas por que é preciso? Por que essa alternância? Por que é necessário isso? Lembra que a gente falou, agora há pouquinho no início, um pouco no início, que para se atingir o nível de perfeição, o espírito precisa adquirir conhecimento intelectual, precisa burilar os sentimentos, precisa adquirir virtudes e adquirir moralidade. A gente falou isso agora há pouco, né? Então, como é possível que eu, sendo apenas homem, possa adquirir as virtudes que uma mulher tem? Então, o espírito precisa passar por essas experiências entre um e outro sexo para poder adquirir esse conhecimento. E é um pouco mais. É uma pena que a gente vai ter que dar uma certa aliviada, porque a profundidade da coisa é grande mesmo. Mas Joana de Ângeles nos alerta que, através desses reencarnes sucessivos em sexos diferentes, sexos opostos, o espírito vai adquirindo as qualidades das duas polaridades, a masculina e a feminina. E por qualidades, nós nos referimos, então, àquilo que realmente significa o sexo, que são as qualidades psíquicas. Muito longe, muito distante de ser apenas físico, de ser apenas morfológico. São as qualidades mentais, se preferirem, ou as qualidades do espírito. São qualidades assim. E Joana, ela nos faz um favor, divide essas duas polaridades, né, as características de cada polaridade, em duas. A primeira seria energia, o que ela chama de energia. E aí estão englobados a capacidade de enfrentamento, a ousadia, né, a liderança, o destemor, a firmeza de caráter, a firmeza de disciplina, que seriam características tipicamente masculinas, predominantemente masculinas. E a outra parte, né, a outra divisão, chama-se o amor, e que está englobando dentro dessa característica a capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão, a sensibilidade, que são características predominantemente femininas. E engraçado que, falando isso agora, nos vem à memória Francisco de Assis. Sempre estou lembrando de Francisco de Assis, não sei porquê. E Francisco tinha um hábito, ele adorava contemplar a natureza. Muitas vezes em seus retiros para orar, para meditar, ele ficava em contemplação na natureza. E quando a natureza se mostrava com a sua face mais, vamos dizer assim, mais forte, mais agressiva, uma tempestade, um trovão, um raio, algo mais intenso, Francisco se referia ao poder do nosso Pai. Vejam a maravilha, o poder do nosso Pai. Mas quando contemplava uma flor, quando se referia a uma brisa, quando se dedicava, se prestava atenção a uma noite estrelada e suave, Francisco se referia a Deus como mãe. Por conta da doçura, da calma do momento. Ele disse, não pode ser um pai agora ele é uma mãe. Né? Isso é muito interessante. Veja, quando a gente diz isso, quando Joana de Ângeles diz isso, não se está afirmando que mulheres são assim e homens são assados, né? Que só os homens são assim, só as mulheres têm essas características. Não é isso. Existem mulheres, e nós provavelmente conhecemos algumas delas, que são líderes, né? Que são ousadas, que são destemidas, que sabem se impor com firmeza, mas que não perdem
a feminilidade, né? Não perdem aquela característica tipicamente feminina de acolhimento, de doçura. Da mesma forma, existem homens que são sensíveis, que são dóceis, que são compreensivos, que são parceiros, que sabem acolher, mas que nem por isso perdem a sua masculinidade, né? A sua virilidade, a sua característica masculina. Nós conhecemos pessoas assim. Todos nós conhecemos um ou outro. E graças a Deus, me parece que esse número tem aumentado, esse número de pessoas assim tem aumentado. Isso é uma característica inequívoca de progresso, tanto para um quanto para o outro sexo. Né? Vamos lá? Está me ouvindo bem, né? Tudo certinho, né? Joana de Ângeles ainda, eu acho que ela hoje vou ter que pagar um royalty a ela. Ela vem nos dizer que o modelo de perfeição, de equilíbrio entre essas duas características, a masculina e a feminina, que nós tivemos acesso, que pisou nesse planeta, ele chama-se, não por acaso, Jesus. Né? E também não é por acaso que os espíritos superiores, os espíritos da codificação, dizem que é Jesus o nosso modelo e guia. Né? Apenas como curiosidade, né, sobre essa questão, já que falamos tanto na pobre da Joana de Ângeles, quem gosta muito de ler livros espíritas, né, acredito que os espíritas têm estantes cheias, a gente conhece muito a Joana de Ângeles e o Emmanuel. São dois espíritos, né, que tem vários livros aí publicados. A Joana é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, e o Emmanuel é o mentor do Chico Xavier, né, ou foi o mentor do Chico Xavier. E até onde a gente sabe, até onde a gente conhece, esses dois espíritos têm reencarnado no mesmo sexo desde a época de Cristo, desde o período que Cristo esteve aqui encarnado. Viu? Então, Joana sempre reencarnou como mulher e Emmanuel sempre reencarnou como homem. De novo, isso é até onde a gente tem a informação. Nada impede que entre um ou outro eles tenham reencarnado em polaridades opostas. Exato. Mas a informação que consta, inclusive nos livros, é esta. Mas isso não impediu, aliás, que eles desenvolvessem as características, as qualidades do sexo oposto. Né? A gente está cansado de ver Divaldo falar em palestras, e quem assistiu o filme do Divaldo viu muito bem isso. Ele diz que a Joana tem momentos que ela parece uma general, né? Aonde assim que o próprio Divaldo baixa a orelha. Então, é a característica masculina ali se impondo. E em outros momentos, ela o envolve com uma ternura que só uma mãe, né? Que só uma mulher pode ter. Por sinal, tem uma cena muito bonita no filme do Divaldo, né? Pertinho do final, quando ele vai fazer a palestra, ela chega perto dela assim, daquele jeitão, né? Quando ele sai, ela estende a mão. É muito bonito aquilo. Né? E a mesma coisa é o Emmanuel, né? O Emmanuel, ele tem aquela postura, né, de disciplina, ficou famoso pelas 3 palavras disciplina, 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 aquela coisa mais austera, masculina, mas os textos de Emmanuel, eles têm uma ternura que até o homem da caverna, ele fica enternecido. Né? É uma prova de que esses dois espíritos, eles souberam desenvolver bem a qualidade dos dois sexos, né? Mas vamos deixar esse pessoal que está um pouquinho mais assim, vamos descer para o nosso nível, né? Que é mais negócio para a gente. Nós ainda somos muito teimosos, ainda temos muita vaidade. Né? Aqui no Nordeste, a gente costuma dizer que nós somos ruins de tanger, né? Que a lição está sendo mostrada e a gente é teimoso, é ruimento. E a gente encontrou no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier, uma das razões que, vamos dizer assim, seriam a causadora das reencarnações da maioria de nós. O efeito da lei de causa e efeito, né? A coerção da lei de causa e efeito. E nós temos a narrativa de Silas. Né? Silas é um dos orientadores que consta no livro. Ele diz assim, veja só. Em muitas ocasiões,
quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe, roubando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina ao renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher a sua irmã, companheira, filha e mãe. Isso é o caso de uma reencarnação de um homem voltando como mulher. Primeiro, é preciso que ele cometa todas as atrocidades, né? todo o desrespeito, todo o desamor contra a mulher e seja levado por coerção da força da lei de causa e efeito a reencarnar num corpo feminino, para que aí então ele possa aprender, sofrendo o que sofre uma mulher, a respeitar e a valorizar as qualidades femininas. Ocorre idêntica situação, isso aí continua Silas no livro, ocorre idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando, pedindo, quase sempre, a internação, né, a reencarnação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Veja que coisa, é extremamente profundo isso aí, né? E algumas palavras me chamaram bastante atenção, quando ele se refere ao desconforto, né, que a criatura tem nessas situações. Nós não vamos conseguir abordar tudo isso nesse tema na tarde de hoje, porque o tempo não vai dar, mas aí já fica a sugestão para o DDD colocar isso aí mais à frente, né? E Kardec vai trazer, na questão 203 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta. E o Kardec era muito sábio, né? muito sagaz. Ele diz, quando está no plano espiritual, o que é que prefere o espírito? Encarnar num corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E a resposta não poderia ser mais objetiva. Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas porque ele tenha que passar, né? Então, essa é a resposta que nós estávamos esperando, né? Que responde ao nosso tema da tarde de hoje, né? O que é que determina a escolha do sexo na reencarnação? O que vai determinar como nós vamos renascer é a nossa necessidade de aprendizado, né? A nossa necessidade evolutiva. Mas seja em qual posição, seja em qual ângulo, em qual polo nós estejamos hoje, todos nós estamos passando por um processo de evolução. E, como tal, todo processo evolutivo precisa ser respeitado. Precisa ter a nossa atenção, o nosso carinho, né? Na sociedade que nós estamos desenhando hoje, né, que está se desenhando hoje aí, é doloroso até dizer isso, mas se nós não conseguimos amar algumas pessoas, é preciso, de qualquer forma, respeitar quem elas são. Porque só através do respeito começa a nascer um diálogo. É só no respeito que se pode expor uma ideia, que se pode debater soluções. Fora disso, vira apenas disse-me-disse, sem sentido, né? E, por fim, porque o tempo realmente passa rápido, né? Quando a gente está do lado de cá, é engraçado isso. E, por fim, nós queremos repetir a boa notícia que demos no início, né? Ainda temos tempo. Meu amigo, minha amiga, você vai ser perfeito, sabe? Eu sei que existem hoje, Isadora, algumas pessoas que podem até estar nos vendo agora,
em que elas sofrem com aquele infortúnio que foi relatado por André Luiz, né, pelo Silas, no livro do André Luiz. Esse desconforto, esse desajuste entre o que eles trazem aqui e o que o corpo pede. Numa reencarnação ideal, se é que podemos dizer isso, o psiquismo de cada um obedeceria ao corpo físico. Mas nós estamos ainda em processo de aprendizagem. Então, para você que está sentindo esse desajuste, eu não sei se o objetivo seria esse agora, não vamos ter tempo, como dissemos, o objetivo do tema não foi aprofundar esses assuntos, mas nós podemos dizer uma coisa, a única coisa, na verdade, que nós podemos dizer para cada uma pessoa dessa que gostaria de um esclarecimento maior. Por enquanto, ama. Onde você se relacionar, com quem se relacionar, ama. Esquece os apelos que são inerentes a um passado delituoso e aproveita essa oportunidade. Se houver esse conflito entre psiquismo e físico seu, ele se resolve com amor. E como dissemos e como disseram os espíritos superiores, o sexo está muito além da questão física. Está muito além da questão da satisfação sexual. O sexo é plenitude psíquica. E isso é possível de ser conseguido, mesmo em polaridades opostas ao que nós temos em nossa cabeça. Só assim, só amando, a gente vai poder conseguir atingir uma certa serenidade possível em nosso estágio atual, e uma certa paz, né? Recentemente nós ouvimos uma música, e nós queremos somente citar o verso dela, para concluir, né? Porque já tá no horário mesmo. A música diz assim: se for amor, como há espinhos na flor, se for amor, vai ser sempre amor. Né? Então, vamos então entender, nós que nos consideramos normais, né? Não poderia haver uma palavra mais equivocada do que essa, né, para definir. Mas nós que estamos conseguindo viver a nossa encarnação dentro das nossas polaridades físicas e mentais em acordo, vamos respeitar, amar e criar condições para que as pessoas que estejam sofrendo algum desajuste nesse campo, elas sejam acolhidas acima de tudo. Elas se sintam parte da mesma equipe que eu, que você, sem distinção, sem preconceito, sem nada. Aliás, espírita com preconceito, lamento, amigo, você está na profissão errada. Então é isso, gente. Era essa a mensagem que queríamos deixar para vocês. E, acima de tudo, seja vigente, né, o amor em nossos atos e a compreensão de cada pessoa. É isso aí. Perfeito, Ronaldo. Você me ouve bem? Me confirma. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Não estou te ouvindo, não. Eu percebi. Mas, ok, tudo bem. Vamos continuar, né, agradecendo a sua explanação até o momento. A gente lembrando, né, da necessidade desse respeito, Ronaldo. Estou muito feliz, claro, em toda a sua fala, mas especialmente quando ele traz a questão do respeito, né, do amor. Então, quando a gente parte para o autoconhecimento, né, quando a gente começa a se conhecer, a gente passa automaticamente, né, com todo o esforço, a se amar e a se respeitar também. E a partir disso, a gente começa também a exercer esse respeito e esse amor pelo próximo, não é isso? Agora consegue me ouvir? Estou ouvindo. Oh, perfeito, né? Então, é a base de tudo, né? Para a nossa vida, para a sociedade, para que a gente tenha paz, não só com a gente mesmo, mas com os outros, é esse respeito, né? Que você vem trazendo. E aí a gente vai fazendo esse exercício, como nos propõe Santo Agostinho, né? De se conhecer, a gente, né? Todos os dias, nos revisarmos, né? Como nós estamos lidando conosco mesmo, né? Com as pessoas que convivem com a gente. E aí a gente aprimorando essa questão do respeito, porque nada Deus faz inútil.
né? Nada Deus permite inutilmente, né? Todos nós temos as nossas funções aqui na Terra. Ninguém veio a passeio, né? Que a gente conversa muito a esse respeito. Ninguém veio a passeio. Todos nós e a trabalho. E a trabalho é toda ocupação útil, como a gente sabe também, né? Então, Perfeitamente. maravilhosas palavras, a gente se sente feliz, né? Robustecido, né? Fortalecido com essas palavras e que realmente ninguém se sinta excluído, ninguém se sinta sozinho, né? Não é à toa, a gente também reflete, né, que a gente tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Se não fosse para convivermos e aprendermos, né, uns com os Vivemos em outros, sociedade. né? Se não fosse para a gente aprender uns com os outros. Você já pensou se fossem 7 bilhões pensando tudo igual? Nossa Senhora, mas como é que ia ser, né? Ia ser um tédio. Não ia nem existir a necessidade de pensar e nem a capacidade intelectual nossa para quê, né? E a gente vê que apesar da gente olhar para as características físicas de alguém, aquela criatura, ela é única, né? Aos olhos de Deus, ela é uma individualidade. Então, ela comporta em si todo um mundo, todo um universo, né, de complexidades que caracterizam ela, né? Então, às vezes a gente fala, né? Um dia eu vou ser Jesus, um dia eu vou ser Jesus. Um dia você vai chegar a uma posição de Cristo. Mas Jesus é Jesus. Ele tem as suas características, né? Exatamente, só tem ele. Assim como Ronaldo é Ronaldo, Isadora é Isadora. E a gente vai aí construindo a nossa própria personalidade, as nossas características imortais. Então, a imortalidade nos espera, né? E para que a gente alcance, né? Que você vem falando para a gente, vai depender só de nós. Quanto a gente vai avançar ou não, depende só da gente, né? E é muito bom a gente saber que as características físicas, elas têm uma importância na sociedade, né? E deixa eu só concluir com uma coisinha aqui que eu me fugiu da memória agora, você falou, lembrei. A Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, ela diz que a tendência é que isso desapareça, né? Que essa briga, né, sobre perfeição física, sobre o sexo maior ou menor, sobre quem faz sexo com quem, como faz, isso tende a desaparecer com o progresso moral da sociedade. Do lado de cá, nós apenas ficamos ansiosos para que isso seja mais rápido. Isso, estamos chegando lá, né? Porque a gente não veio aqui, a gente não tem essa tarefa de disputar nada com ninguém, né? A gente aí está combatendo sempre o bom combate, que é o burilamento interior, né? A gente aí se aperfeiçoando como diamantes que somos, a fim de brilharmos, né? Refletirmos a imagem divina cada vez mais. Então, é isso. Muito obrigada, Ronaldo. Mais uma vez a chance, a oportunidade. Agradeço ao Ismael Gomes Braga, né, por essa iniciativa. A você pela generosidade e estamos juntos. Estamos juntos. Então foi maravilhoso essa abordagem desse tema, né? O que determina a escolha do sexo na reencarnação. A gente vê que a natureza das provas, né? O que a gente precisa passar, vai dizer, eu quero vir como mulher, eu quero vir como homem, será que eu posso? Né? E também alguma necessidade que a gente vem aí trazer de aperfeiçoamento ainda mais, né? Então, perfeito. Exato. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco durante esse tempo de live, né? A gente convida a todos para acompanhar aqui a nossa rede social, tá bom? Tanto aqui no Instagram como no nosso YouTube. Deixem suas perguntas, suas dúvidas, lembrando que as nossas atividades permanecem paralisadas presencialmente, mas que nós continuamos, né, virtualmente, assim como estamos agora. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer solicitação, por favor, nos procurem aqui, deixem sua mensagem no direct, tá? Que vai ser muito bem-vindo, a gente vai fazer o maior esforço para atender. Então, né, depois desses momentos, vamos fazer a nossa prece final, para que a gente encerre os trabalhos da tarde de hoje, esse momento de reflexão tão maravilhoso. Então, oremos. Meu Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por todo o esclarecimento na tarde de hoje. Obrigado pelos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, que vem nos aproximar de vós, Senhor. Muito obrigada pela doutrina espírita tão esclarecedora e por isso consoladora das nossas mentes e corações.
que possamos continuar, prosseguir perseverantes e nos respeitando uns aos outros, Senhor, construindo assim o Teu reino, de fato, em nós. Que sejamos pessoas felizes, trabalhando para construirmos, Senhor, essa felicidade e essa paz cada vez mais dentro de nós, a fim de sermos uma sociedade mais justa e feliz. Obrigada, Senhor, por tudo, por tanto amor. Que assim seja. E assim seja. Pessoal, até a próxima. Por favor, acompanhem aqui as nossas redes sociais, que vão surgir mais novidades para vocês, para todos nós. Combinado? Então, obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Até a próxima.